Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e vamos hoje dar continuidade ao curso de IT Essentials com o capítulo 2. Bom, o capítulo 2 é sobre procedimentos de laboratório, ou seja, o uso de ferramentas. Tá? É um capítulo bem pequeno, né? Mas fala algumas coisas muito importantes. Tá? Assim, no material do aluno, o capítulo está aqui. Tem aqui as seções de procedimentos seguros, uso adequado de ferramentas. Apenas isso, tá certo? Então tá ali. Então quais são as seções e objetivos? Procedimentos seguros em laboratório é explicar qual é o objetivo das condições de trabalho seguras e de procedimentos laboratórios seguros. Muito importante essa questão da segurança no laboratório. Por quê? Porque o aluno vai passar a maior parte do curso no laboratório de hardware. Né? Então ele tem que estar ciente dos riscos, né? E na verdade o risco não é alto, né? O risco do laboratório de hardware não é alto, mas existem alguns riscos. Uso adequado das ferramentas, é claro, né? Para você usar corretamente as ferramentas, tanto as ferramentas propriamente ditas de hardware, chave de fenda, alicate, etc., como também ferramentas de software, tá? Para você fazer a manutenção nos computadores. Muito bem, primeira parte então, procedimentos seguros no laboratório. Primeira coisa interessante e importante no laboratório é você ter espaço para trabalhar, tá certo? Então tem que ter uma área livre de circulação, né, para você poder ter um escape caso seja necessário. Né? Kit de primeiros socorros. Se não tiver dentro do laboratório, você tem que saber para onde você vai levar a pessoa caso ocorra um acidente. Né? É, Cabos no meio do caminho, claro, né? Esse aí é uma coisa que não pode ter. Alimentos e bebidas de jeito nenhum, tá certo? E você não pode ter colar pendurado, principalmente, né, colar, pulseira e etc, porque isso aí pode prender no gabinete, ou pior, na fonte, ou em monitores antigos e pode dar um choque na pessoa. Né? Segurança elétrica, fonte de alimentação, ela trabalha com alta tensão, tá? Então, assim, somente em último caso você vai abrir uma fonte de computador, tá certo? E mesmo assim, mesmo se ela tiver desligada da tomada, os capacitores ainda podem estar com carga, tá certo? Então tem que tomar cuidado. Né? Impressora, principalmente impressora laser, ela trabalha com calor, tá? Então os tambores são quentes. Tá? E também trabalha com alta tensão. É, Adaptadores de corrente alternada, né? Antes de você ligar os dispositivos, tem que verificar a voltagem, tá? Para evitar explosões. Outra coisa, em caso de incêndio, tem um extintor perto, né? Tem que ter um extintor no laboratório. Né? O que fazer? Quais são os procedimentos? Como é que você desliga a energia? Né? E entender um pouquinho os diferentes tipos de incêndios, diferentes tipos de extintores para cada incêndio. Né? E tá, claro, prestando atenção se algum cheiro esquisito estiver no laboratório. Descarga elétrica. Né? O que acontece? Esses procedimentos de segurança agora, diferente do slide anterior, não é um procedimento para você, para sua segurança, né, para a segurança do técnico, e sim um procedimento para a segurança dos componentes e equipamentos que estão no laboratório. Tá? Então a gente tem duas coisas aqui que a gente tem que prestar atenção. Primeiro, descarga elétrica. Tá? A gente pode pensar que descarga elétrica só acontece em tempestades, quando tem raio, etc. Mas não é bem assim. As descargas elétricas ocorrem mesmo de forma invisível, tá certo? Deixa eu aumentar um pouquinho esse slide, né? Mesmo de forma invisível. E ela pode causar danos aos equipamentos. Tá? Por quê? Os equipamentos geralmente são preparados para funcionar o quê? Com 3 volts, 5 volts. Então, se existe uma descarga de elétrica estática, né, você vai chegar a milhares de volts. Então, você pode queimar os componentes. Né? Como é que você acumula energia elétrica? Você pode ser um capacitor humano, tá certo?
Basta o ambiente estar seco, né? Você está usando um sapato isolante, pronto. Você é um condutor separado de um isolante e de outro condutor, é um capacitor, tá certo? Então você acumula carga. E ao colocar a mão num equipamento, você pode descarregar essa carga que você acumulou, tá certo? Esse é o perigo. Por outro lado, você tem também a questão da influência eletromagnética, tá certo? Essa influência eletromagnética, ela é, por exemplo, quando você tem um motor ou algum equipamento que trabalha com alta corrente perto do teu laboratório. Tá? Isso daí geralmente não danifica o equipamento, mas sim causa interferência, tá certo? E você pode ter um problema que observa um defeito que não tem, ou alguma coisa assim, devido a essa influência eletromagnética. Tá? O que é afetado por isso? Geralmente os cabos de rede, né, são afetados por isso. Né? E as redes sem fio são afetadas pela interferência de radiofrequência, um forno de micro-ondas, um telefone sem fio, que trabalha na mesma frequência que os roteadores Wi-Fi, podem causar ruído. Tá? Isso prejudica o quê? A manutenção de equipamentos. Tá certo? Temperatura e umidade também. É interessante, né, observar isso aí. Então, tem que ter todo um ambiente, o laboratório tem que ter todo um ambiente para trabalhar. Né? E como é que você evita essa questão da descarga, né? Descarga eletrostática? Sempre, antes de mexer em qualquer componente eletrônico, você tem que se descarregar. Certo? Você coloca a mão numa janela ou numa superfície que tem metálica grande, onde você descarrega a sua energia, e é uma boa prática você trabalhar com uma pulseira antistática ligado a um terra confiável. Muito bem, oscilações de energia, importante também para proteger os equipamentos, você ter um bom no-break ou um bom estabilizador, ou mesmo um bom filtro de linha, tá certo? Dispositivos de proteção de energia, chamados UPS ou SPS. UPS é no-break e SPF filtro de linha, tá certo? Sendo que as impressoras laser não devem ser colocadas com no-break, tá certo? O que mais? Descarte apropriado, tá certo? O que a gente tem? A gente tem um datasheet de segurança, tá? Um procedimento de segurança, tá? Que vai ter todas as informações que você precisa para saber o que fazer, quais as medidas que você vai tomar caso haja algum acidente. Por exemplo, derramamento, vazamento, né? E como descartar. Né? O próprio descarte de equipamentos também tem que ser feito com cuidado, não é simplesmente você colocar a coisa no lixo comum. Tá? Tem muito lixo eletrônico que você tem um local correto para colocar. Né? E o uso adequado de ferramentas é a segunda e última parte desse capítulo, tá certo? Né? A pulseira que a gente conversou, né? E é interessante essa maletinha, porque tem uma igualzinha lá na escola. Interessante, né? É uma maletinha de ferramentas, né? Que você geralmente vai usar. A pulseira antistática não está aqui, tá? Mas é interessante usar. Ferramentas e manuais, etc. Ferramentas de cabeamento, tá? Ferramentas de limpeza e ferramentas de diagnóstico, que são tanto de hardware quanto de software. Tá? Então, dentro dessa classificação, a gente tem as ferramentas de software. São alguns softwares usados para diagnosticar e para solucionar problemas, como, por exemplo, o gerenciador de disco do Windows, tá? O próprio firewall do Windows. Okay? Muito bem. É bom você organizar as suas ferramentas, principalmente, está mostrando a organização de parafusos, é interessante, né? Você deve guardar eles numa caixinha separada a cada conjunto para você achar facilmente depois os parafusos, né? Misturar tudo num saco só, né? E identificar. Né? E esse é o capítulo 2. Tá? É um capítulo realmente muito rápido. Tá? Então, rumo ao capítulo 3.